Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos de um tema muito importante para o Brasil, a relação Brasil e China. E para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Márcio Coimbra, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Coimbra é presidente do Conselho Curador da FLE, cientista político, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília. Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Faye. É uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Márcio, vamos a esse assunto interessante e desafiador, né? E eu gostaria de começar contigo perguntando qual a implicação para o Brasil desse profundo movimento de centralização de poder no novo governo chinês que se renovou, né, recentemente. Então, Faye, é muito importante a gente olhar para o que está acontecendo na China com muita cautela, porque nós vínhamos de uma transição de poder na China, em vários governos, que acontecia de uma forma diferente, ou seja, cada presidente, cada mandatário chinês, ele ficava 2 termos no poder, cerca de 10 anos mais ou menos. Nós vimos isso com Deng Xiaoping, depois com Jiang Zemin, né? Nós vimos isso com Hu Jintao mais recentemente, ou seja, existiram líderes da China que observaram esses 2 termos. Agora, o que a gente viu nesse último congresso chinês foi uma completa modificação dessa estrutura. A concentração do poder no Xi Jinping é algo inédito desde a época do Mao Tse-tung. E isso tem implicações sérias da maneira como a China se relaciona com o resto do mundo. E, claro, também com o Brasil. Porque a China se tornou um país muito importante para a economia de diversos países. E especialmente também para a economia brasileira. Nós vemos grande parte da nossa balança comercial nas mãos da China. Afinal de contas, é o nosso maior parceiro comercial internacional. Então a China concentra esse poder, e é um poder que vai ao encontro das economias dos diversos países, das economias nacionais. Então não há como uma mudança de postura dentro do regime chinês, não há como isso não afetar como as exportações brasileiras são realizadas, uma vez que as nossas exportações vão, em sua grande parte, para a China. E a gente está falando do agro, que é o sustentáculo da economia brasileira. Não tem como o Brasil ficar indiferente a uma mudança profunda de postura do governo chinês. Se nós pudéssemos chamar de pequena democracia, que é aquilo que existia, ou pelo menos uma transferência de poder de tempos em tempos na China, isso acabou. Agora nós temos um líder que deve ficar no poder até por volta de, no mínimo, 2030. Para a gente ter ideia, né, os pais do Xi Jinping são pessoas muito longevas, ou seja, o pai dele morreu muito idoso e a mãe dele ainda é viva. Então significa que Xi Jinping tem chances de viver durante muito tempo e a sua concentração de poder pode ir muito além do que a gente imagina. Então eu falo pelo menos até 2030 e a gente está falando aí do dobro de tempo que outros mandatários tiveram.
que era cerca de 10 anos, para Xi Jinping, no mínimo 4 anos, o que a gente está falando em 4 mandatos. Muito interessante, Márcio. E aí, e até que ponto, né? É importante ressaltar, até que ponto os investimentos chineses em solo brasileiro afetam a nossa soberania. Sempre essa é uma questão, né, que vem à tona, né, nas discussões. E a nossa capacidade de decidir também, colocando os interesses do nosso país em primeiro lugar. Como é que é essa relação da soberania com os investimentos? Pois então isso significa que a China ela foi além na sua estratégia, é uma estratégia de se aproximar das diversas economias e de uma forma muito leve começar a colocar os seus tentáculos nas economias nacionais de outros países. Mas ela foi além, né? Ela passou também a investir e desenhar projetos de infraestrutura ao redor do mundo, desde países africanos, passando pelas Américas, Europa e naturalmente também a Ásia, né? A compra de terras, por exemplo, por todos os continentes também entrou na agenda chinesa. Isso significa que aos poucos os investimentos chineses e seus interesses passam a guiar também a agenda de diversas nações. Então, no momento que nós temos, por exemplo, a China comprando terras no Brasil, isso acaba afetando as decisões que o nosso agro passa a ter em relação às exportações para a China e como o nosso agro também se relaciona com os Estados Unidos, com a Europa, ou seja, com seus outros clientes. Então, também o investimento que eles fizeram na área de infraestrutura no Brasil e também em diversos outros países torna esses países dependentes de uma relação chinesa, né? E a China também constrói infraestrutura dentro desses países para servir aos seus próprios interesses, como no Brasil, uma ferrovia que vai escoar até o Pacífico a produção, passando por diversos países. Então, isso significa que a China age de forma sorrateira, de maneira calma e de maneira objetiva. Eles têm um foco lá na frente. Este foco é muito objetivo. Eu costumo dizer que contar uma história, na verdade, quando eu estive na China uma vez, disseram para mim assim, o grande problema no Ocidente é que vocês não conseguem planejar os próximos 7 anos. Nós já temos os próximos 70 planejados, né? Então, eles já têm esse planejamento desenhado há bastante tempo e essa estratégia de você começar a tomar de forma indireta as economias dos países, tornar o comércio desses países dependentes do consumo chinês e tornar as decisões nacionais desses países também de acordo com a conveniência da China, vem tornando estes países cada vez mais dependentes da sua relação com a China. E isso acaba, em última instância, e é aquilo que nos preocupa, e o que me preocupa como brasileiro, isso acaba afetando a nossa soberania, que é a nossa capacidade de decisão e a nossa capacidade de decisão focando única e exclusivamente no melhor para os interesses do nosso país e do nosso povo. E, Márcio, nesse contexto todo, uma questão que ultimamente tem ficado meio silenciosa, né, não tem se falado muito, qual o papel dos BRICS, né? Os BRICS sempre foram muito evidenciados durante alguns anos atrás, mas esses últimos tem se falado pouco, né? E qual que é esse papel do BRICS nesse tabuleiro e também, para colocar um pouquinho mais de pimenta na reflexão, o peso da Rússia nesse contexto? Isso, nós precisamos entender primeiro a situação da China e a situação da Rússia, que são dois países fortes, especialmente a China, né, que estão nos BRICS e que guiam o caminho dos BRICS ao lado do Brasil, para a gente ver esse contexto. Pequim, por exemplo, nos últimos tempos, tem tido uma mudança de política impressa pelo Xi Jinping
que tornou o país ainda mais duro no diálogo com os temas humanitários. A China se dedica a sufocar as liberdades civis em Hong Kong, reprimir muçulmanos em Xinjiang, né, na questão dos iugures, e anunciar, como foi feito agora pelo Xi Jinping, para um futuro cada vez mais próximo, a anexação de Taiwan, de forma pacífica ou também pela força. Isso nos leva à Rússia, porque a gente tem visto a Rússia agora em um aberto conflito militar com a Ucrânia, com o objetivo de tomar o controle desse país. Se a China se mover, como Xi Jinping já falou, no mesmo caminho em direção a Taiwan, vai chegar um momento em que o Brasil vai ter que se posicionar e entender em que capacidade os BRICS podem estar dando respaldo a ações ilegais internacionais que violam as normas das Nações Unidas e os direitos humanos. Ou seja, o Brasil ele se pauta pela não intervenção e ele não pode aceitar que parceiros de BRICS, como Rússia e como China, usem uma violação da autodeterminação dos povos, que é a questão da Ucrânia e de Taiwan, de serem independentes, para, assim, executar ações militares violando a soberania desses países, violando a sua soberania territorial. Então, quer dizer, os BRICS eles vão estar numa situação muito delicada, onde naturalmente Brasil e Índia vão ter que se posicionar de uma forma muito contundente. Ou estes países irão dar respaldo a violações de direitos humanos e violações de soberania em outros países pelos seus parceiros, ou o Brasil vai ter que repensar a sua relação com os BRICS, porque o Brasil tem, historicamente, constitucionalmente, a obrigação de defesa dos direitos humanos e também a obrigação de cumprir com todo o arcabouço que a gente vê na Carta da ONU. Então, na verdade, o Brasil, se isso acontecer, já aconteceu no caso da Rússia, e o Brasil tomou uma distância dessa questão, não condenando, mas também, de uma certa forma, não apoiando, tomou uma distância sem tomar uma decisão. O Brasil, se acontecer com outro parceiro de BRICS, vai precisar entender de que lado ele está dessa balança. Se ele vai do lado da violação da Carta da ONU e de todos os preceitos de direitos humanos, ou se o Brasil vai estar do lado das questões humanitárias, defendendo as questões humanitárias e defendendo a autodeterminação dos povos e a soberania, que é aquilo que consta na Carta da ONU e também na Constituição brasileira. Então pode ser que o Brasil, em relação aos BRICS, ali na frente tenha que se posicionar de uma forma contundente de um lado ou de outro. Muito interessante, Márcio. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Brasil e China. Márcio, muito obrigado pelas suas considerações. Eu que agradeço, Fayê, e vou terminar aqui dizendo que esse país que emerge agora diante da consolidação do Xi Jinping é extremamente centralizado e tem um claro objetivo de transformar a China em uma nação próspera, a maior potência da Ásia e do mundo em termos econômicos, tecnológicos e militares. Logo, o caminho do novo governo brasileiro, este que vai assumir em janeiro, que ele deve trilhar com a China é muito sensível, pois há muitos interesses em jogo. Uma relação bilateral que deve ser negociada com extrema cautela, onde estão inseridos elementos comerciais, humanitários, multilaterais e de soberania. Isso, na verdade, é um intrincado xadrez que deve ser jogado pelo Brasil no campo da diplomacia, com inteligência, visão e o pragmatismo de uma nação que pretende voltar a liderar o seu continente. Mais desafios para nós e mais assuntos para tratarmos aqui no nosso podcast em breve. Muito obrigado mais uma vez, Márcio. Obrigado, foi satisfação enorme. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE Econômica, e no Twitter, @FLE Brasil.
Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.